Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Lucas capítulo 10, versículo 1 a 12. Bem, Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde findaria a sua jornada terrena. E enviou 70 ou 72, a depender da tradução, discípulos, de dois em dois, para as cidades por onde passaria. Talvez Jesus os enviou com o propósito de preparar as cidades para a sua chegada. E Jesus fez uma série de advertências aos seus discípulos que vamos analisar brevemente agora. A primeira foi que rogassem ao Senhor por trabalhadores, pois há poucos para o tamanho da colheita. De fato, numerosa é a multidão que necessita ouvir a palavra do Senhor, mas poucos são aqueles que se dispõem ao serviço. Os discípulos perceberiam isso durante o trabalho. Jesus também lhes disse que os enviava como cordeiros para o meio de lobos, ou seja, os discípulos encontrariam pessoas que tentariam devorá-los. Eles deveriam ficar alertas e não serem ingênuos. Não era para os discípulos se preocuparem quanto ao que comeriam, beberiam ou vestiriam. Por isso, não deveriam levar bolsas nem sandálias. Por estarem anunciando o reino de Deus, o próprio Deus providenciaria essas coisas para eles. Eles não deveriam hesitar em receber o que as pessoas lhe ofereceriam, pois o trabalhador é digno do seu salário. Se eles estavam trabalhando para o reino de Deus, eram dignos de receber o suporte para isso. Todavia, não era para eles ficarem buscando casas que oferecessem melhores condições, mas para se satisfazerem com o que lhe oferecessem. Paulo usa a fala de Jesus para apoiar o sustento daqueles que vivem do Evangelho, em 1 Coríntios 9,14, e para apoiar também o sustento de presbíteros, em 1 Timóteo 5,18. Interessante que Jesus e Paulo utilizaram a palavra salário para descrever o que essas pessoas deveriam receber. A ideia de não saudar alguém pelo caminho que Jesus ordenou demonstra a urgência do trabalho. Saudações na estrada poderiam ser longas. Em 2 Reis 4:29, quando o filho de uma viúva morreu, o profeta Eliseu mandou o seu servo Geazi à sua frente, com pressa ao encontro do falecido menino, e lhe deu a mesma instrução, demonstrando a urgência, a pressa da missão. Jesus
disse ainda para eles curarem e anunciarem o reino de Deus. Sabemos que o propósito das curas servia para confirmar a autoridade do ensinamento deles. Todavia, penso também que as curas proporcionariam uma interação maior com as pessoas. Não é que os discípulos simplesmente chegariam numa cidade, pregariam e sairiam, mas eles se relacionariam, se preocupariam, ajudariam as pessoas em outros aspectos também. E por fim, quando uma cidade rejeitasse a mensagem deles, eles deveriam anunciar que estavam saindo sem levar nada daquela cidade, nem mesmo o pó da cidade. Assim como a cidade rejeitou o evangelho, os evangelistas rejeitariam tudo o que viesse daquela cidade. Pelo que eu li também, os judeus, ao regressarem de um país diferente, eles sacudiam o pó das sandálias ao cruzarem a fronteira, para não levar terra profana para a terra santa. Então, com esse gesto, os discípulos estariam apontando a impureza da cidade que rejeitou o evangelho, como eles se tornaram semelhantes a nações gentias, ao rejeitarem a mensagem do evangelho. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.